Capítulo 8. Quando retornamos de Brasília, voltamos a morar nos fundos da casa de mamãe. Cerca de 5 anos mais tarde, ela passou para a casa ao lado e nós passamos para a casa da frente, que dividia ao meio para alugar a outra parte. Tunico, meu irmão, também alugava a casa da frente do terreno dele. Assim conseguíamos fazer um pezinho de meia que nos ajudaria muito no futuro. O sábado era um dia sagrado para a nossa família. Café na casa de mamãe. Íamos todos, filhos, filhas, genros, noras, netos e netas. Ver a casa cheia era sua alegria. Mas era duro para ela também. Ela cuidava de tudo. Mariazinha e outras noras ajudavam a preparar. Quibe, esfirra, coalhada, hummus bitarrina, chancaliche, magdus e pão. Um pão que inundava a casa dela de um cheiro que nunca mais sentimos em nenhum outro lugar. Um cheiro que entrava em nós como o cheiro de terra molhada e que não se desfazia. Aquele era o cheiro da nossa vida na Síria, o cheiro da nossa saudade. Hoje ele nos transporta para aquele lugar do passado. Às vezes, sem saber como nem porquê, sinto esse mesmo cheiro. Vejo minha mãe de rendinha no cabelo e avental, com suas noras, na cozinha. O cheiro do pão da minha mãe é o cheiro que quero sentir para sempre. Depois do período vivendo na capital do país, deixei o ônibus para começar um novo empreendimento, uma fábrica de brinquedos de ferro. Solda, tinta, correntes de ferro, esse era meu novo ambiente cotidiano. Na rua da fábrica, havia uns rapazes de 13, 14 anos que andavam em grupo pelo bairro. Numa tarde de segunda-feira, estávamos retomando o expediente depois do almoço e chegaram 2 deles perguntando: "Seu Moisés, não tem um trabalho para nós, não? Vocês sabem pintar? Podemos aprender. Então voltem amanhã de manhã para pintar o escorregador e os balanços que estamos terminando de soldar hoje." Na manhã seguinte, eles apareceram juntos, 5 pequenos homens, com o início de barba rala começando a nascer e camiseta branca, todos eles. Coitados, vieram bonitinhos, sem saber como iam voltar para casa depois daquele serviço. Nem ele nem eu sabíamos, mas estava conhecendo naquele dia um dos meus futuros genros. Era o mais novo dos rapazes, trabalhava direitinho, conversava pouco. Se eu soubesse, já começaria a dar meus conselhos para ele, mas precisei esperar mais uns 20 anos até que nossas conversas fossem de homem para homem. A fábrica me rendeu contato com diretores de escola, políticos, presidentes de clubes esportivos. Tudo isso foi ampliando minhas relações sociais e comerciais. Com os donos de lojas de brinquedo, às vezes trocavam um escorregador, balanços ou roda-roda por autoramas, bolas de couro, aviões de controle remoto. Minhas meninas tiveram uma infância melhor por isso. Durante muito tempo, a minha fábrica foi a única do ramo, não só em Belo Horizonte, como em toda a região. Tempo depois, mudamos para uma casa grande com um terreiro nos fundos, boa e aconchegante, como minha esposa merecia. Lá, a família inteira pôde aproveitar bastante. Tinha uma parreira de uva e embaixo coloquei um balanço de 4 lugares. Fazíamos lanches, festas de aniversário, formatura, noivado. Meus irmãos com seus filhos, minha mãe, às vezes até amigos dos sobrinhos iam também. A casa acomodava umas 200 pessoas, entre a copa, a sala, a cozinha e o terreiro. Era uma alegria. Lá foi a raiz de memórias de vários dos meus sobrinhos e sobrinhas. Minha caçula era grudada com uma prima, que vinha dormir em casa praticamente toda semana. Elas tinham lá pelos 8, 9 anos e estudavam na mesma escola, mais perto da minha casa do que da de meu irmão. A logística era complicada, o especial não levava no bairro dele. Ela ficava lá em casa no fim do dia, meu irmão saía do trabalho e vinha buscá-la. Ela amava, porque podia brincar com as primas queridas todo santo dia. Às sextas-feiras, ela sempre queria dormir lá. Meu irmão dizia que não podia,
mas ela olhava para mim com uma carinha que eu não conseguia negar. Com um risinho cúmplice para ela, dava meu aval. Deixa a menina ficar, elas gostam. E como a autoridade de irmão mais velho não se contesta, ela ficava. Numa dessas, elas chegaram sem que nós víssemos. Mariazinha e eu rodamos a casa inteira, procuramos debaixo das camas, no fundo do terreiro, mas não conseguimos encontrá-las, a não ser horas depois, quando já íamos chamar a polícia para investigar o desaparecimento. Claro que eu não soube de tudo no dia, só uma década mais tarde, quando a fiel vigilante me contou que elas tinham se escondido no armário, ouviam nossos chamados, gritando os nomes delas, mas acharam engraçado ficar por lá. E a irmãzinha maior só dando o recado. A uma certa altura, ela disse para as espertinhas: eles vão chamar a polícia, acho que é melhor vocês saírem. Em outra, não me lembro por que razão, outro irmão me pediu para ficar com as suas meninas. Depois, no fim do dia, uma outra apareceu pedindo para dormir lá. Nessa noite, eu tinha minhas 5 meninas e mais 4 sobrinhas para acomodar nas poucas camas. Uma delas dormiu na mesa do escritório, forrada com um cobertor grosso. Podia faltar espaço, mas nunca lugar no coração. Mariazinha sabia receber, agradando pelo estômago. Era sua especialidade, aliás, como de sua mãe e tias. Pelo estômago se transmitia o amor. Ela fazia a melhor coalhada que já existiu, era o que meus sobrinhos diziam. Eles clamavam pela coalhada, que parecia um creme na textura e no sabor. A pedido deles, ela distribuía coalho para as cunhadas, mas nenhuma conseguia fazer a coalhada como ela. Ela tinha uma mania, que os sobrinhos aprenderam também. Para servir, não podia afundar a colher, senão dava água. Tinha que tirar quase na horizontal, bem rasinho. Não entendo todo esse cuidado, porque as vasilhas terminavam muito rápido. Acho que nem ia dar tempo de dar água. A caçula do meu irmão Naim era doida com a gelatina colorida que ela fazia. Ela conta que na casa das amigas às vezes também tinha, mas que nunca comeu outra igual. Mariazinha sabia que ela gostava e sempre fazia para ela. Colocava muito na hora de servir, contrariando a minha cunhada, que ficava regrando a quantidade para a menina. Mas ela vinha e colocava mais para ela repetir. Eita, tia querida essa. Uma vez ouvi um sobrinho contando para o filho. Quando chegávamos na casa de tio Moisés, sempre éramos muito bem recebidos, com uma quantidade de comida que parecia que ia chegar um batalhão para comer. Quando achávamos que era só, lá vinha tia Mariazinha com mais alguma coisa para nos agradar. Ela não tinha sobrinhos preferidos, tratava todos com o mesmo amor, doçura e fartura, e comida preferida. Levava-os para passear, teve até uma vez que achou que perdeu a sobrinha. Ficou desorientada, coitada. A menina tinha ficado para trás para ver o Dino, depois de uma apresentação de patinação no gelo do Holiday on Ice, na inauguração do Mineirinho. Ela foi saindo com aquela sobrinhada e a menorzinha foi para o outro lado. A sorte é que meu irmão e minha cunhada tinham avisado onde iam esperá-los no final. Minha sobrinha chegou de mão dada com um homem que a encontrou sentadinha, sozinha, esperando alguém aparecer. Mariazinha chegou depois com a meninada e em prantos. Não era menos generosa com os cunhados, com cunhados e suas famílias. Quando Dona Zilda, sogra de José Felipe, ficou doente, ela foi internada no hospital perto da nossa casa. Nunca tomou o café do hospital, porque minha mulher passava o café em casa cedinho e ia levar para ela. Essa era Mariazinha. Alguns diziam que ela era uma santa. Depois de 5 anos morando naquela casa grande, onde acolhemos tantas festas e famílias, Mariazinha percebeu que tinha uma verruga na planta do pé, coisa muito estranha. Fomos ao médico e ele confirmou a estranheza. Coisa boa aquilo não podia ser. Ela sofreu muito durante 1 ano, entre tratamentos e hospitalizações. Nós sofremos mais ainda, com a primeira perda que a nossa família conheceu. Para as meninas, não havia palavra que as consolasse. A família toda ficou arrasada.
Mariazinha tinha só 50 anos. Eu não sabia o que fazer, para onde ir. Abracei meu silêncio, que só era parcialmente quebrado quando recebi as visitas de condolências. Foi a maior perda da minha vida. Os meses seguintes passaram pesados. Os lanches na casa de mamãe ficaram silenciosos algumas semanas. Seu lugar na cozinha estava vazio. Sua cadeira à mesa não era preenchida. Era uma ausência difícil de suportar. Até os sobrinhos ficaram quietos. As brincadeiras perderam a graça. No Natal do mesmo ano, minha segunda filha resolveu desviar as atenções. Ela não queria que todos só ficassem falando na morte da mãe. Seria duro demais para ela e para todos. Então ela arrumou uma fantasia de Papai Noel para usar. Foi uma surpresa. Ela conseguiu arrancar algumas risadas, apesar de algumas crianças terem aberto o bocão com medo. Mesmo assim, agora eu me via sozinha, com 5 meninas em casa. Rosimeire tinha 25 anos e minha caçula apenas 15.